Glória a Deus. Nos dá início a mais uma live, né, de intercessão para a glória do Senhor Jesus. Porque nós trabalhamos para Jesus, nós trabalhamos para o Senhor. Boa tarde, irmã Raquel. Deus abençoe. Muito obrigada por sua presença mais uma vez. Deus abençoe, minha amada, você que está aqui comigo. Você que vai se apresentando aí, vai colocando seu nome aí para a oração. Deus abençoe você grandemente, que nessa tarde o Espírito Santo do Senhor, Ele te alcance. Ele renove as suas forças. Ele fortaleça as suas raízes. Ele dê descanso à sua alma. Ele refrigere você. Pai, Senhor, irmã Tânia, irmã Vilma, Deus abençoe vocês grandemente. Quem mais está aí para mim dar a paz do Senhor, aparece aí, para mim poder ir falando com você. Falando aí para mim, quem tem mais aí, talvez. Só Vilma, Tânia, Micael. Amém. Deus abençoe vocês. O Espírito Santo de Deus, nessa tarde, Ele te visite. Vilminha, Deus abençoe você, minha amadinha. O Senhor te abençoe grandemente e te alcance pelo poder do Espírito Santo de Deus. Hoje eu estou com muita expectativa em iniciar mais uma vez. Tânia, Deus abençoe, Tânia. Tia Tânia, um beijo no seu coração, querida. Zuleika, diretamente lá do Nordeste. Um beijo no seu coração, Renata, um beijo, querida. Consuelo, Deus abençoe você, meu amor. E minha expectativa hoje é que o Espírito Santo de Deus nos alcance de forma especial. Amém? Pedi para me auxiliar aqui, pegar ali para mim dentro daquele armário, tem um controle. Vamos ligar esse ar aí, senão não vamos aguentar aqui não, vamos morrer de calor aqui. Livres Adoradores, está aí, já abriu uma sala de vídeo, com certeza a Leninha está aí ministrando aí nessa sala de vídeo. Eu não quero me demorar muito, porque hoje eu quero entrar numa bênção muito grande, um seminário sobre sacerdócio de Cristo em nós. Eu comecei a ministrar esses estudos aqui na igreja, e esse estudo tem me fortalecido muito, tem me ajudado muito. Esse seminário do sacerdócio de Cristo em nós, ele está me levantando de uma forma tão poderosa que eu tenho sentido o fogo do Espírito Santo de Deus em meu coração, em meu espírito, incendiando. Eu estou sentindo renovo espiritual muito grande na minha vida. Pai, Senhor, Kátia, Deus abençoe você, filha. E esse fogo do Espírito Santo de Deus, ele tem incendiado meu espírito por conta desse seminário a respeito do sacerdócio de Cristo em nós. É uma identidade que nós precisamos resgatar, que nós estamos resgatando, na verdade. Nós estamos resgatando uma identidade que nós muitas vezes deixamos de lado. Pai, Senhor, Camila. E às vezes nós não assumimos uma identidade em Cristo, porque nós não entendemos algumas coisas, nós desconhecemos algumas verdades da palavra. E nesse tempo em que Deus está me dando esse resgate da nossa identidade, eu tenho entendido isso, que Deus tem nos dado um resgate da nossa identidade cristã, através do sacerdócio de Cristo em nós. Então ele é um seminário, eu estou dando um estudo aqui na igreja, todas as quartas-feiras às 20 horas. Nas lives eu estou passando para você tudo que eu passo à noite. Na quarta seguinte eu passo à tarde para você. E você que já ouviu aqui na igreja, já assistiu a live dos cultos, ou já esteve comigo aqui, vai aí solidificando, né? Analisando mais, ali se alimentando mais, para ficar mais evidente no seu coração. Então vamos falar sobre o sacerdócio de Cristo em nós, falado quarta-feira passada no culto. Esse sacerdócio de Cristo em nós, ele é um sacerdócio universal, ou seja, ele é um sacerdócio para todo aquele que aceita Cristo como único e suficiente Salvador,
que permite, que entrega a vida para Jesus, que deixa Jesus governar a vida, que de fato enche o seu coração de amor por Jesus e dá a Ele o direito de governar a vida. Então você passa a ser regido por esse sacerdócio universal. O nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo e seu Espírito. E o seu Espírito, ele governa o nosso espírito através desse sacerdócio. Não tem como o Espírito de Deus, ele nos governar só como filhos ou só como servos. Ele nos governa como sacerdócio. Adriana, lá do Nordeste também, nós temos duas irmãs aí do Nordeste. Adriana, Patrícia, ela está lá no sertão nordestino. Eu vou orar pela sua vida hoje, pelo seu ministério. E eu creio, minha amada, que você está aí nesse lugar como sacerdote de Jesus, para levar aí, para desenvolver aí o seu sacerdócio a essa terra, aonde muitos serão sacerdotes de Cristo também. Pai, Senhor, irmão José, um abraço no seu coração. Esse sacerdócio de Cristo, ele é universal. Todo aquele que aceita Jesus como o único, suficiente Salvador, que entrega a vida para Jesus, entrega o governo do espírito, da alma e do corpo, passa a ser sacerdote do Senhor, através do sumo sacerdote Jesus Cristo. Mas o que significa sacerdote? Eram homens escolhidos por Deus para intermediar as coisas espirituais entre Deus e o povo. Então todo sacerdote, ele teria que ser escolhido por Deus, levantado por Deus. Por isso que a Bíblia diz que não somos nós que escolhemos a Cristo, mas Cristo nos escolheu. E por ele ser Cristo, o nosso sacerdote, ele nos escolhe como sacerdote. Então não tem nada a ver com as nossas escolhas, tem a ver com a escolha de Cristo. Você foi alvo do coração de Jesus, você foi alvo dos olhos de Jesus, ele te resgatou, ele te chamou, ele te levantou para ser sacerdote com ele. É uma responsabilidade muito grande. Louvado seja Deus. Então os sacerdotes eram homens escolhidos por Deus para intermediar as coisas espirituais entre Deus e o povo. Aquele que fazia sacrifício pelo pecado do povo. Os sacerdotes depois de Moisés eram da linhagem de Levi. Até Moisés, antes de Moisés, existia um sacerdote chamado Melquisedeque. Eu vou falar dele um pouquinho mais para frente. Mas depois de Moisés, então se levanta uma linhagem sacerdotal da tribo de Levi. São os filhos de Levi. E essa tribo de Levi era levantada por Deus para ser sacerdote, para servir no templo, para intermediar as coisas espirituais entre Deus e o povo, para fazer os sacrifícios pela expiação dos pecados, para levar o povo ao entendimento de Deus, para levar o povo ao ensinamento de honrar ao Senhor sobre todas as coisas, passar ao povo todas as leis até Moisés. E aí depois eu vou falar um pouquinho, então lá em Deuteronômio 2:15. Você que coloca aí nas suas salas de vídeo, é um seminário, amém? Nós estamos dentro de uma live de intercessão, depois nós vamos interceder, mas nós estamos resgatando a identidade. Depois dos 7 Espíritos do Senhor, nós estamos agora entrando num novo seminário chamado Sacerdócio de Cristo em Nós, que resgata a nossa identidade. Amém? Deuteronômio 21:5. Deuteronômio 21:5. Não é 2, é 21:5. Diz assim: depois os sacerdotes descendentes de Levi se aproximaram, pois o Senhor, o seu Deus, os escolheu para ministrarem, para pronunciarem bênçãos em nome do Senhor e resolver todos os casos de litígio e de violência. Então Moisés desce do monte e ele olha para o povo hebreu e todo mundo abraçando aquela idolatria do bezerro de ouro. E então Moisés, a comando de Deus, dá uma ordem e ele diz assim: quem é que está comigo aqui? Quem é que verdadeiramente está servindo ao Deus vivo? E havia uma classe de pessoas que não se envolveram com a idolatria do bezerro de ouro.
que não foram pela cabeça dos líderes, mas que ouviram e aguardavam Moisés descer do monte com as tábuas. E eles então se pronunciaram e se colocaram diante do Senhor, à frente de Moisés, e disseram: nós estamos aqui. Então eles foram levantados por Deus para serem sacerdotes na casa do Senhor. E eu começo aprendendo nesse seminário que nos leva a um chamado, que nos leva a um entendimento com Deus, que nos leva a uma intimidade com o Senhor, que nos leva a ter uma identidade com Cristo, é principalmente a nossa fidelidade a Deus. Os filhos de Levi, eles foram levantados como sacerdotes porque eles foram fiéis ao Senhor. Enquanto o povo estava entrando na idolatria, a tribo de Levi permanecia fiel ao Senhor. Então eles foram levantados por Deus para serem sacerdotes. Em Números, capítulo 15, versículo de número 28, diz assim: o sacerdote fará propiciação pela pessoa que pecar, cometendo uma falta involuntária perante o Senhor, e ela será perdoada. Essas eram as obrigações dos sacerdotes na lei. Números 15, 28. Hebreus, agora na nova aliança, Hebreus, o autor de Hebreus, ele começa a ministrar para o povo a respeito da força desse sacerdócio. Por quê? Quando o autor de Hebreus começa a escrever essas cartas, começa a ministrar a esse povo, o povo, ele estava novamente tentando, desejando se ajustar. Eram os judeus, e eles estavam tentando se ajustar a uma seita. Eles estavam tentando fazer uma aliança. Eles estavam entendendo assim: olha, se existe um sacerdote Deus, sacerdote Jesus, nós precisamos de um outro sacerdote visível aos nossos olhos. O que eles estavam entendendo é que quando Jesus ele vai para o Pai, ele se torna sumo sacerdote. O povo já não precisava mais de um sacerdote físico, de um sumo sacerdote que adentrasse na presença de Deus pela vida deles. Então eles começam a ficar apavorados, preocupados, entendendo assim: nós precisamos de sacerdotes, porque eles já estavam acostumados com a lei. Então o autor de Hebreus começa a dizer para aquele povo: olha, vocês precisam entender que agora já não existe mais um homem levantado por Deus para ser sacerdote. Agora o único sacerdote é Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote. Então Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 6 diz assim: estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo, pelo pecado do povo, que havia cometido por ignorância. O autor de Hebreus, ele começa a ministrar sobre o povo, dizendo para eles assim: olha, eu conheço a lei, eu sei o que a lei diz, e a lei está dizendo isso. Porém, havia antes de tudo um sumo sacerdote. Agora eu vou entrar na nova aliança. Então esse sacerdote que prestavam todos esses cultos a Deus, que faziam todos esses sacrifícios, que tinham toda essa vida sacrificial, que tinha toda essa coordenação, esse comando da lei, que comandavam, ele dava para eles todos esses direitos de exercer o ofício sacerdotais. Eles seguiam essa ordem. Eles faziam isso que o autor de Hebreus estava falando, e estava dizendo para o povo: eu sei, eu conheço a lei, porém agora eu vou mostrar para vocês quem verdadeiramente é o sumo sacerdote da nova aliança. E então, antes que eu possa entrar nessa nova aliança, eu vou mostrar algo para vocês interessante. Havia antes de tudo, antes de Moisés, antes das leis de Moisés, havia já exercendo, como eu disse no começo, um sacerdote chamado Melquisedeque, o qual não se sabe nada da sua genealogia, de onde vem, para onde vai, nem da sua morte, ninguém sabe nada. O próprio escritor de Hebreus relata esse fato. Porém, é a partir desse sumo sacerdote que vem a ordem de formar uma promessa que viria da parte de Deus. E ele seria um sacerdócio único,
que seria estabelecido sobre toda a humanidade. E esse sacerdócio seria um sacerdócio para sempre. Então, deixa eu recapitular com você. Moisés desce no monte, mas chama a tribo de Levi para um sacerdócio levítico, chamado sacerdócio levítico, que iria trabalhar como sacerdote e suas descendências até Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo entra, o autor de Hebreus começa a lembrar ao povo que antes de Moisés, o povo já viveu um outro sacerdócio, e esse sacerdócio se chamava Melquisedeque. Esse homem, ele aparece na história da Bíblia sem nenhuma genealogia, ninguém sabe da sua família, ninguém sabe da sua existência. Alguns dizem que é o próprio Espírito Santo de Deus, outros dizem que é um anjo ministro do Senhor, e outros acham que é apenas um homem mesmo, com uma força espiritual muito grande, levantado por Deus, estabelecido pelo Senhor, que ninguém sabe nada, ninguém pode dizer nada, nenhum teólogo pode dizer nada, que não tem base bíblica para nada disso. Eles inventam algumas coisas, mas não tem a base bíblica para isso. De fato, o autor de Hebreus, ele relata isso, ele diz assim, não existe genealogia para este homem. Ele é apenas alguém com muita autoridade espiritual, a ponto de dar a Abraão o dízimo do pão e do vinho. Então a Bíblia fala que Melquisedeque encontra Abraão depois de uma guerra, e ele entrega para Abraão o dízimo de um pão e de um vinho. Ele estava dando a Abraão a honra, ele estava honrando Abraão, mas ele também estava estabelecendo o verdadeiro sacerdócio de Cristo na terra. Ele estava tipificando o verdadeiro sacerdócio de Cristo que viria depois de todos esses sacerdotes. Em Hebreus capítulo de número 7, você vai ler lá depois e você vai ver que todas essas coisas, abre aqui para mim, todas essas coisas, elas são, abre para mim em Hebreus 7, todas essas coisas, elas são reais, né, pela palavra de Deus. Então ele estabelece esse Jesus Cristo como único sacerdote eterno para sempre. E Hebreus capítulo 7 vai dizendo que esse sacerdócio de Cristo, ele vem de uma ordem sacerdotal de Melquisedeque. E aí eu começo a aprender algo extremamente extraordinário, que Cristo, ele não é sacerdote por parte da tribo de Levi, e ele não poderia ser, porque se Cristo fosse sacerdote da parte da tribo de Levi, Jesus Cristo teria que ter descendentes sacerdotais. Esse sacerdócio de Cristo é único e universal, ele era estabelecido para sempre, ele não poderia ser humano. Esse sacerdócio de Cristo em nós nos leva para um sacerdócio espiritual. Nós não somos sacerdotes naturais, nós somos sacerdotes espirituais estabelecidos por Deus no reino da glória, no reino do céu. E esse sacerdócio, ele rege a autoridade na terra. Hebreus nos dá esse direito, nós vamos chegar até lá. Em Hebreus 7, ele fala que esse sacerdócio de Cristo, ele é dado por uma ordem de Melquisedeque. Melquisedeque diz assim, olha, virá um sacerdote que será sacerdote eterno. Então existia da parte de Deus um sacerdote que não tinha genealogia, como Jesus Cristo também, que não tinha descendentes na terra, como Jesus Cristo também, mas esse sacerdote dá uma ordem universal, dizendo assim, virá aquele que será o sacerdócio eterno, o sumo sacerdote para sempre. Jesus Cristo, ele vem dessa ordem, ele vem dessa promessa, ele não vem de uma linhagem da tribo de Levi, ele não vem sendo sacerdote por genealogia, ele não vem sendo sacerdote por, como que eu digo, por continuidade da linha, aliás, de linhas sacerdotais. Ele não é, ele é sacerdote indicado por Deus, chamado por Deus, levantado por Deus, dado ao Senhor por uma ordem de Melquisedeque. Então aí nós já estabelecemos o sacerdócio de Cristo, já aceitamos, recebemos o sacerdócio de Cristo como sacerdote, sumo sacerdote vindo inteiramente do reino de Deus. A tribo de Levi, eles eram sacerdotes chamados pelo Senhor, levantados pelo Senhor, mas em uma ordem de Moisés.
Cristo não, ele vem da ordem de Melquisedeque, de um sumo sacerdote, sem linhagem, sem descendência, sem genealogia, mas estabelecido pelo próprio Deus. Jesus Cristo vem dessa linhagem. Amém? Amém. Hebreus 2:17. Você pode ver isso. Dá para você ler para mim, filho? Isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. Vou ler para você, porque eu acho que ela está um pouquinho longe, não sei se está pegando lá. 2:7. 2:7? 2:17. Vamos lá. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel, com relação a Deus, e fazer propiciação pelo pecado do povo, porque tendo em vista que o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Ou seja, Jesus Cristo precisava vir como homem, porque a pergunta que me fizeram é: pastora, mas se Jesus Cristo ele é da ordem de Melquisedeque, não é da ordem de Levi, mas ele era humano, então como que se estabelece o sacerdócio dele? Aí Hebreus responde isso, 2:17, ele diz assim: olha, era necessário que ele viesse como homem, porque ele precisava sentir no corpo o que eu e você sentimos, para que verdadeiramente o sacerdócio de Cristo pudesse interceder junto a Deus por nós e morrer pelos nossos pecados e nos purificar com o seu sangue e ainda ser intercessor, que era a função sacerdotal dos homens da tribo de Levi. E esse sacerdócio de Cristo ele precisava ser muito mais eficiente do que o sacerdócio da tribo de Levi. Por isso ele teve que vir como homem. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 5, vai dizer assim: também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificada casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por que Cristo nos escolheu como sacerdotes? Esse seminário é muito complexo, ele é muito extenso. Então eu sou obrigada a reduzir esse seminário em poucas palavras, né? Diminuindo bastante para que possa caber numa live ou num seminário de live. A gente vai dar continuidade a isso, é muito importante para você, porque nós estamos resgatando identidade. Amém? Amém. Por que Jesus Cristo nos escolheu como sacerdotes? Somos sacerdotes porque servimos a Cristo em adoração, no serviço e no testemunho de vida. Somos separados por Deus para este aspecto. Nosso sacerdócio se dará a partir desses termos. Ou seja, somos uma nação santa, separada para isso e para muito mais. 1 Pedro 2 diz: também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificada a casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Quais são os propósitos de um sacerdócio universal? Primeiro, a fim de oferecer sacrifícios espirituais. Esse é o nosso primeiro ofício como sacerdotes. Oferecer sacrifícios espirituais. O que são esses sacrifícios espirituais? Jejum, oração, consagração, comunhão com Deus, a vida que segue no Espírito. Essa vida que nós temos no Espírito são vidas sacrificiais, são sacrifícios que prestamos a Deus. Nosso sacrifício de adoração é muito mais válido do que qualquer outro sacrifício que você possa fazer. A Bíblia fala que Jesus ele quer um sacrifício vivo. Nosso sacrifício de adoração é uma das nossas responsabilidades como sacerdotes de Deus. 1 Pedro 2,9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, o segundo aspecto de um sacerdote da nova aliança, eu e você hoje, o primeiro
oferecer sacrifícios espirituais. O segundo, proclamar as virtudes de Cristo, ou dizer assim: com a minha vida eu testifico que Cristo está em mim, com a minha vida, com a minha postura, com o meu testemunho, eu testifico que Cristo está em mim, com a minha conduta cristã, com a minha nova vida, com a minha transformação de vida, eu proclamo. Então eu costumo dizer que nós somos poder da palavra viva no mundo. Nós somos sacerdotes de Cristo, nós somos pedra viva. Jesus está dizendo: nós somos pedra viva. Nós somos sacerdócio real, nós somos uma nação santa, porque nós proclamamos as virtudes de Cristo na terra, porque em nós, a palavra viva está em nós, e nós representamos a palavra viva. Então nós somos a palavra viva para muitos que não conhecem a Deus. Os nossos testemunhos de vida falam muito mais do que uma pregação que você possa fazer sem unção, sem revelação e sem entendimento. Talvez você vá ler e vai pregar uma palavra porque você leu, ou vai pregar uma palavra porque você ouviu, e talvez ela não vá fazer o efeito tão necessário na vida de alguém quanto a pedra viva, a palavra viva que está em você através do seu testemunho. E nós somos sacerdotes para isso. A paz, Etivanês, Deus abençoe você, querido. Segundo aspecto do sacerdócio da nova aliança, proclamar as virtudes de Deus. E como nós proclamamos uma virtude de Deus através da nossa vida, através da nossa transformação, através da nossa mudança, através do novo caráter de Cristo em nós, através da palavra inserida nas nossas atitudes, na nossa forma de viver. Nós fazemos isso através do fruto do Espírito Santo. É o fruto do Espírito Santo de Deus que revela que somos sacerdotes de Deus. Porque não basta dizer que somos servos de Deus ou que somos filhos. Não basta você vir para a igreja, não basta você pegar uma Bíblia, não basta essa vida religiosa. O que você precisa aprender, querida, é que você é um sacerdote de Deus levantado para proclamar as virtudes do Espírito Santo. Então você não é nada desse negócio de gospel ou dessa palavra de evangélico, nada disso. Você é muito mais do que isso. Você é sacerdote de Jesus, você é uma nação santa, você é um povo estabelecido por Deus para ser sacerdote na terra, para representar Jesus na terra. Você é a palavra viva na terra. Glória a Deus. Aleluia. Proclamar as virtudes de Deus, seu fruto, os seus dons. É através da igreja, através de mim, através de você que Cristo manifesta os dons para a edificação do povo, para a edificação da igreja. Não tem outras pessoas que o ímpio não pode proclamar as virtudes do Espírito Santo, porque ele não tem o Espírito Santo. Ele vai ter o Espírito Santo através das virtudes do fruto em nós. Ele vai conhecer esse Cristo, ele vai conhecer esse Deus, ele vai conhecer esse sumo sacerdote através da nossa vida sacerdotal. Não através do nosso entendimento apenas, mas através da nossa vida sacerdotal. Por isso que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos uma força, uma autoridade muito grande, porque nós somos palavra viva, nós proclamamos a glória de Deus na terra, nós revelamos ao mundo, nós proclamamos a palavra do Senhor, nós somos a referência como sacerdote de Deus, e isso não tem nada a ver com a sua postura de vida, querido, tem a ver com o seu chamado, tem a ver com a escolha que Cristo fez. Cristo te escolheu, e eu quero deixar uma coisa aqui para você: os sacerdotes da velha aliança, quando eles pecavam, eles morriam, porque eles entravam na presença de Deus em pecado, eles morriam. Mas a nova aliança, dada por Cristo, comprada por Cristo no sangue do Calvário, já nos libertou do império do pecado, e por isso nós somos livres, chamados reis e sacerdotes. Era necessário que ele morresse na cruz para perdão dos nossos pecados, e nós fôssemos levantados como sacerdotes. Você imagina que se hoje o mundo ele precisasse desses sacerdotes humanos para fazer sacrifício pelo povo, quem que você acha que se salvaria? Você se salvaria através do sacrifício de alguém humano que fosse sacrificar um bezerro ou um bicho diante de Deus por você, pelos seus pecados? Ele teria que estar lá na presença de Deus 24 horas por dia para sacrificar só por você, sim ou não?
Porque por mim eu teria que ter um sacerdote particular, pago para isso, né? Só para sacrificar pelos meus pecados. A Bíblia diz que quando nós dissemos que não pecamos, já estamos pecando por isso. Que até os nossos pensamentos nos fazem pecar. Mas o sumo sacerdote Jesus Cristo já fez, já comprou, já se sacrificou, já derramou sangue puro lá na cruz, exatamente para que o nosso sacerdócio ficasse em evidência na terra. Glória a Deus. Apocalipse 1, 5 diz assim: sacerdócio de Jesus, digno és de tomar o livro e de abrir o selo, porque fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povos e nação, para o nosso Deus, e os constituístes reino e sacerdote. Dá uma olhada aqui comigo nessa versão que diz que Apocalipse 1, 5, 6 diz que Cristo, através do seu sangue na cruz, nos constituiu reino e sacerdotes, não reis, reino. Em umas traduções tem reis, outras traduções tem o reino. O que significa reino? Eu fui estudar mais profundamente a respeito de reino e sacerdote. O que significa reino? Jesus nos constituiu reino. O que significa? Que todo reino, ele tem o rei. Todo reino tem que ser governado por um rei. Então nós somos reino, porque o nosso rei é Jesus Cristo, é ele que nos governa. E eu fiquei maravilhada com isso. Além de eu ser sacerdote, eu também sou um reino governado por Cristo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Você não é apenas uma filha, não, você não é apenas uma herdeira de trono, você não é apenas alguém que tem um nome escrito no livro da vida. Isso tudo é poderoso, amados. Lá no céu, lá na glória com Deus, nós vamos viver tudo isso, mas aqui na terra você é representante do reino de Deus. Porque você foi constituído reino pelo Senhor, a qual o rei é Jesus Cristo, que governa a minha e a sua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Felizes os santos. Apocalipse 20, versículo de número 6, Apocalipse 26. Felizes os santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Olha que coisa linda e poderosa. Aleluia. Aqui na terra somos reino de Deus, sacerdotes do Senhor, intermediamos junto a Deus pelo povo, pelo mundo. Nós somos os sacerdotes de Deus para intermediar o mundo ao Senhor, para levar as vidas ao Senhor, para levar essas pessoas a serem lavadas no sangue de Jesus, o ímpio a ser lavado no sangue de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados. O nosso ofício sacerdotal é esse, é proclamar o reino de Deus, é proclamar as virtudes do Espírito Santo, é dar referência ao perdido a respeito de um reino poderoso e glorioso e futuro. E por isso que nós somos sacerdotes, através do fruto do Espírito Santo de Deus, através dos dons, nós revelamos que existe um reino eterno, e esse reino eterno é o reino que governa a nossa vida, e por sermos governados por esse reino, somos reis e sacerdotes na terra. E por isso nós temos a autoridade como reis e sacerdotes, de levar o povo ímpio até a presença de Deus, para que ele seja lavado e remido no sangue do sumo sacerdote Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. E eles dizem assim, como recompensa, Apocalipse está dizendo: felizes os santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Está dizendo assim, olha, eles vão morrer, mas essa morte não tem poder nenhum. Eles vão vencer essa morte. A Bíblia diz assim, que ainda que eu esteja morto, eu viverei. Porque a segunda morte, sim, ela tem esse poder na minha vida. Serão sacerdotes de Deus.
e de Cristo, reinarão com eles durante 1000 anos. Olha que coisa linda, esse sacerdote que sou eu e você hoje, universal na terra, através de Jesus Cristo, também somos sacerdotes no reino eterno de Deus, e vamos reinar com Cristo aqui na terra durante 1000 anos, ele descerá aqui na terra, e ele reinará aqui na terra por 1000 anos, e nós estaremos reinando com ele como sacerdotes. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, amém? Oh, glória a Jesus. Este sacerdócio de Cristo sobre nós não apenas nos traz as bênçãos sacerdotais, como provisão, proteção, cura, como também nos traz responsabilidades extremas, porque exercemos as mesmas funções sacerdotais da velha aliança sacerdotal. Então não é que somos sacerdotes para nos regozijar só nos benefícios. Nós temos os benefícios de Deus. E eu quero deixar uma coisa bem clara para você, que Satanás anda questionando a tua vida, anda colocando questionamento no seu coração, quando você tem que passar por algumas lutas diárias, quando você tem que passar por algumas tribulações da vida. Não é porque você é sacerdote de Cristo, não é porque o reino de Deus está sobre você, não é porque você é príncipe e princesa, que você não vai passar por lutas, porque todos os sacerdotes eram humanos e passavam pelas mesmas coisas que passamos. Só que os sacerdotes também, da tribo de Levi, eles também, da descendência de Levi, eles também tinham sim as regalias sacerdotais que eu e você temos hoje. Nós temos provisão da parte de Deus. Mas Deus nunca vai nos deixar desprovido. A Bíblia diz que os seus filhos não mendigarão pão. E a Bíblia também diz que Deus não nos dá para sobrejar, para sobrar. Ele nos dá na justa medida, aquilo que precisamos. É essa medida de Deus que Ele entrega para os sacerdotes de hoje e entregava para os sacerdotes passados. As provisões dos sacerdotes eram provisões necessárias para que eles pudessem viver bem. Hoje as nossas provisões são assim. Quando é uma provisão vinda da parte de Deus, é uma provisão necessária. A provisão que precisamos, tudo que precisamos não é para a nossa regalia, é para as nossas necessidades. Nós vivemos essas provisões dadas por Deus, sim ou não? Se você não vive essas provisões, eu vivo a provisão diária de Deus. O Senhor é o meu Deus, é o Deus que provê na minha vida. Aleluia. E essas provisões muitas vezes vêm para mim e para você extremamente sobrenaturais, que nós não enxergamos, nós não entendemos como as coisas acontecem, mas ela vem através do sacerdócio de Cristo em nós, ela vem da linhagem sacerdotal de Cristo sobre nós, e ela vem como provisão do sumo sacerdote para os sacerdotes da terra. Amém. Ele nos traz bênçãos também. Assim como os sacerdotes viviam as bênçãos de estar na presença de Deus, Deus nos traz as bênçãos da sua presença em nossa vida. Nós temos o fogo do Espírito Santo, nós temos o poder de Deus, o Espírito de Deus fala conosco, o sumo sacerdote Jesus Cristo está sobre nós, ele nos cobre, ele é evidência sobre nós. Nós temos esse direito de entrar na sala do trono através do novo e vivo caminho, como diz Hebreus 9:10. Nós temos ousadia de entrar na presença de Deus. Nós entramos na sala do trono, lá na glória. Aleluia. Quantas pessoas não acreditam nisso, não acham que simplesmente dobram os seus joelhos e oram, e o Espírito Santo de Deus vem e ouve a sua oração e leva para Deus. Não, a Bíblia diz que nós temos ousadia. A Bíblia está dizendo assim, vocês precisam ter ousadia de enxergar, de entender que como sacerdotes do Senhor Jesus Cristo, vocês têm livre acesso na sala do trono. A sala do trono não é aqui, a sala do trono é na glória de Deus. Então quando você ora, quando você intercede, quando você busca a presença de Deus, você não está na terra, você está como sumo sacerdote na sala do trono, na sala do Altíssimo. Você está junto com os anjos celestiais, você está junto com os anciões, você adentra na presença. Ele está sentado no trono, o Filho à direita do Pai, o Espírito intercedendo por nós, e você está lá como alguém que é verdadeiramente um sacerdote de Cristo na terra. Que lindo! Nós temos proteção, porque os sacerdotes eram protegidos por Deus. Nós temos proteção, o Senhor nos guarda. E por que o Senhor nos guarda? Porque somos sacerdotes dele. Somos propriedade exclusivas dele. Na terra, amados, você pode ter líder,
Você pode ter pastor, você pode ter esposo, você pode ter patrão, você pode ter um monte de gente que lidera você, mas ninguém ultrapassa a liderança de Cristo sobre a sua vida. Jesus Cristo, o sumo sacerdote, nos protege, porque somos propriedade exclusiva dele. Ai de quem tocar no ungido do Senhor, diz a palavra. Aleluia. Ai de quem tocar, ofender, magoar um sacerdote de Deus. Porque Deus nos protege, porque Deus nos livra, porque Deus nos abençoa, porque somos sacerdotes de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu posso ouvir um amém daqui aí? Glória a Deus. Amém. Ele nos traz cura. Os sacerdotes, eles tinham cuidado, um zelo de Deus tão grande que Deus os curava. Quando eles entravam na presença de Deus, eles não podiam estar doentes. Aleluia. Eles tinham que estar curados, sarados, perfeitos. E para que esse sacerdócio pudesse entrar, eles tinham que estar curados. Amém? Amém. Não sei se está funcionando, viu? Pouca coisa. Mas também, esse sacerdócio de Cristo, ele nos traz responsabilidades extremas, porque exercemos as mesmas funções sacerdotais. Ou seja, se aqueles sumos sacerdotes e os sacerdotes de Cristo, de Deus, eles não podiam entrar na presença de Deus de qualquer forma, como os sacerdotes de Cristo hoje, com o sacerdócio de Cristo sobre nós, como nação escolhida de Deus, como sacerdotes do Senhor hoje na terra, para proclamar as virtudes de Cristo, nós também não podemos ter uma vida de qualquer jeito, viver uma vida de qualquer jeito. Nossa vida tem que ser alinhada com a vida sacerdotal que Cristo nos chamou. Embora Ele tenha morrido pelos nossos pecados, embora Ele tenha morrido pelas nossas transgressões, Ele nos traz a liberdade de vivermos em amor, em comunhão, em paz e em santidade. Esse sacerdócio de Cristo em nós nos traz responsabilidades extremas. Nós não podemos viver de qualquer jeito. Se Cristo governa a nossa vida, então a Bíblia diz o que o apóstolo Paulo entendeu em revelação espiritual. Ele diz: eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Se eu não vivo mais e Cristo que vive em mim, então as atitudes de Cristo têm que ser as minhas atitudes. Amém. E isso não é impossível. Porque se o apóstolo Paulo entendeu que era possível, e ele era humano, é possível para mim, é possível para você. Apenas precisamos receber o sacerdócio de Cristo em nós e resgatar a nossa identidade com Deus. Aleluia. Pode abrir a porta um pouquinho, porque eu acho que está muito quente. Então, como sacerdotes, temos que conhecer nossa classe sacerdotal, e também entender nossa função como sacerdote, para desenvolvermos esse sacerdócio com excelência. Então nós vamos falar sobre o esposo como sacerdote no lar, nesse seminário. Nós vamos falar como a esposa sacerdotisa do lar. Nós vamos falar como os filhos no sacerdócio do lar. Nós vamos falar como os filhos no sacerdócio de Cristo, o homem no sacerdócio na obra, a mulher na obra como sacerdotisa, o líder em seu papel sacerdotal. E nós vamos falar sobre essas classes de sacerdotes que Deus tem, porque assim como na velha aliança, os sacerdotes eram designados no templo para cada função. Hoje, na nova aliança, embora somos todos sacerdotes de Cristo, e o sacerdócio de Cristo está em nós, cada um de nós somos chamados para exercer uma função no reino de Deus. Então as pessoas às vezes elas acham que elas podem fazer de tudo, e elas até podem fazer de tudo, mas as bênçãos sacerdotais elas recebem sobre aquilo que Deus designou que elas fizessem, e isso chama-se um chamado. Nós temos um chamado dentro da igreja de 5 ministérios. Nós temos os oficiais, nós temos os trabalhadores, assim como no templo haviam várias classes de sacerdotes designados a cumprir a vontade de Deus, assim hoje
Na nova aliança também, como sacerdotes de Cristo na terra, nós temos responsabilidades ainda maiores, responsabilidades ainda mais extremas, porque hoje nós representamos Cristo. Os sacerdotes da velha aliança, eles intermediavam, eles eram intermediários entre o povo e Deus. Deus falava com o homem. Hoje, nós somos os sacerdotes de Cristo. Os sacerdotes de Cristo. Hoje o sacerdócio de Cristo está em nós. E nós desenvolvemos esse sacerdócio. Continuamente. Diariamente. Nós estamos na terra para desenvolver esse sacerdócio e para revelar ao mundo as virtudes de Deus. O poder de Deus. Como eu já disse para você lá em Hebreus 9, em Hebreus 7. Você que quiser ouvir um pouquinho mais sobre esse seminário, você pode ir lá no meu canal Pensamento da Mente Cristã, que esse vídeo vai estar lá. Nós vamos estar iniciando um seminário sobre o sacerdócio de Cristo em nós, resgatando a identidade. Porque muitas vezes, amados, nós não compreendemos o que somos em Deus. Então nós achamos que somos pastores, achamos que somos evangelistas, achamos que somos missionários, achamos que somos mestres, achamos que somos tudo isso, e também somos, mas a nossa verdadeira identidade em Cristo não é resgatada. Então nós só achamos que somos evangélicos, só achamos que nos convertemos a Deus, só achamos que agora fazemos parte de Cristo, que vamos morar na glória, e é tão maravilhoso você aceitar isso e entender que você vai morar na glória, que essa vida é passageira. Mas e a sua identidade em Deus? Resgatar a sua identidade em Deus é entender que você é sacerdote de Deus. Aleluia. Você foi comprado e escolhido pelo Senhor. Assim como a tribo de Levi foi escolhida por Deus em uma ordem dada a Moisés para levantar os filhos de Levi para o sacerdócio. Nós somos sacerdotes de Cristo, escolhido por Ele mesmo. Nós não escolhemos Cristo. Cristo nos escolheu para sermos reis e sacerdotes. Aleluia. Glória a Deus. Que poder. Então assim, mas então eu sou privilegiada do mundo. Não. Não é um privilégio apenas você ser escolhida por Cristo, porque você leva sobre você esse sacerdócio. E esse sacerdócio que você leva é responsabilidade extrema, porque Cristo te escolheu para ser sacerdote, para revelar ao mundo as virtudes do Espírito Santo. Então um crente que não se transforma, um crente que não muda, um crente que não tem uma vida com Deus, um crente que não busca a presença do Senhor, que não tem ousadia de entrar na presença de Deus, que não busca, que não caminha no Espírito, que não tem evidência de fruto, ele não pode representar Deus. Ele não pode ser representante do Espírito Santo. Ele não pode ser representante do sacerdócio de Cristo. Porque o sacerdócio de Cristo é representado através da nossa vida como sacerdotes, através do fruto do Espírito Santo. Da mudança de vida, a transformação de vida. Esses dias eu preguei aqui na igreja, eu vou pregar numa outra igreja sobre isso, a respeito de carregar a tua cruz e vir após mim. E quem não tomar a tua cruz e não vir após mim não é digno de mim. Quem não renunciar a sua vida por mim também não é digno de mim. Quem perder a sua vida ganhará. Por quê? Porque nós achamos que carregar a nossa cruz, amados, é o problema que temos dentro de casa, é os filhos, é uma esposa, é a dificuldade que temos, é uma doença. Não tem nada a ver com isso. Essa cruz que Cristo nos pede para carregar não tem nada a ver com aquilo que você vive de dificuldade. Não é teu marido, não é tua irmã, não é teu irmão, não é teu parente, não é teu problema, não é teu chefe. Isso não é cruz, isso é consequência. Cruz é renúncia. Quando você renuncia a tudo, quando você renuncia a sua humanidade, quando você renuncia a sua vontade, quando você renuncia o seu querer, por amor de Deus, você está exercendo o seu sacerdócio. Você está revelando ao mundo o sacerdócio de Cristo em você. É claro que muitas pessoas não vão entender isso, mas também não é através de você que eles precisam entender. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, mas a sua referência de vida como sacerdócio, a sua transformação revela a glória de Deus. Isso sim, revela a glória de Deus.
Então você vê tantos testemunhos de pessoas que foram transformadas pelo Evangelho, que traz impacto na vida de muitos que não conhecem Jesus. Quantas pessoas se converteram por causa de testemunho de irmãos. Quantas pessoas se converteram porque enxergaram Cristo na vida de alguém. Mas quando não existe transformação, não existe sacerdócio. E como eu já preguei uma vez, o pior estado de um homem é viver dentro de uma igreja enganado e se enganando. A nossa verdade, a nossa realidade, ela tem que ser obtida através do fruto do Espírito Santo. Você vai saber que você é um sacerdote de Cristo. Você vai saber que você é um sacerdote mesmo, que você é uma nação santa, que você é um povo escolhido de Deus. Você vai saber que verdadeiramente isso é verdade quando o fruto do Espírito Santo de Deus estiver na tua vida, quando você florescer para o reino, quando você frutificar para o reino. Isso se mostra, querido, quem nós somos em Deus. Essa transformação de vida que se dá nos filhos da luz. Isso sim revela quem somos nós, resgatamos identidade. Eu quero parar, mas eu não consigo. Agora eu ia parar para entrar na intercessão. Mas sabe o que o Espírito está falando ao meu coração? Que nós precisamos resgatar a nossa identidade. Nós não podemos apenas viver como pessoas convertidas ao Evangelho. Não, nós precisamos viver como reis e sacerdotes. Nós precisamos viver como aqueles que foram proclamados por Cristo, levantados por Cristo, chamados por Cristo para ser sacerdote. Sacerdote não se faz por si só. Sacerdote precisa ser levantado por Deus. Por que existe a nova e a velha aliança? Porque toda vez que se muda o sacerdócio, precisava se mudar a lei. E então a lei é mudada para que o sacerdócio de Cristo seja estabelecido. A nova aliança me constitui e te constitui rei e sacerdote. A velha aliança não. A velha aliança era estabelecida como regra de lei. Mas Jesus veio e cumpre a lei na cruz. Ele cumpre toda a lei na cruz, para que eu e você pudéssemos ser chamados por Ele, representante dele na terra, reis e sacerdote, como Ele é. Ele é o sumo sacerdote. E nós somos os sacerdotes do sumo sacerdote, Jesus Cristo. Que coisa linda saber que o reino está sobre nós. O reino está em nós. Somos chamados como reino e sacerdotes. Por quê? Porque todo reino, como eu já disse, tem um rei e tem um governo. E sobre nós, sobre o nosso sacerdócio, está o reino, está o governo do sumo sacerdote Jesus Cristo. Lar da Restituição, um abraço para vocês, que Deus abençoe vocês. Gostaria de ter a oportunidade de passar esse seminário aí no Lar da Restituição, porque isso fala muito de transformação de vida. Você que precisa de uma oração para resgatar a sua identidade no Senhor. Talvez você já vive dentro da igreja, talvez você seja um pastor, talvez você seja um evangelista, talvez você seja uma diaconisa, talvez você seja alguma coisa que Deus, um mestre, eu não sei. Talvez quem vai vai assistir esse vídeo seja muita coisa, mas ainda não conseguiu resgatar a verdadeira identidade. Porque o sacerdócio de Cristo em nós está acima dos títulos que recebemos. Está acima de qualquer chamado ministerial. Antes do nosso chamado ministerial, nós somos levantados por Deus para sermos reis e sacerdotes, para estabelecer o reino de Deus na terra. Você, meu amado, como eu sempre disse, não é um assistente, você é um participante. Você não está para fora do muro, você está para o lado de dentro. Sobre esse reino de Cristo, existem os sacerdotes que Ele governa. Nós temos o manto sacerdotal sobre nós. Nós somos cobertos com o manto sacerdotal de Cristo. Cada um na sua classe. Cada um no seu chamado. Cada um no seu ofício. Mas todos nós somos reis
e sacerdotes para proclamarmos as virtudes de Deus na terra. Vou repetir. Somos reis e sacerdotes. Estamos debaixo de um reino. Somos um reino onde Cristo é o sumo sacerdote. Mas o nosso primeiro ofício, primeiro chamado, primeira instituição de Deus em nós, sermos proclamadores das virtudes do reino de Deus. Através do fruto do Espírito, através dos dons espirituais, através da transformação de vida, através da lavagem de água pela palavra, através da pedra viva que somos nós em Deus. Somos pedra viva. O que significa isso? Que o sacerdócio de Cristo em nós é vivo, é eficaz, é verdadeiro e é real. Amém? Amém. Quarta-feira que vem, eu quero falar sobre o homem sacerdotal, o pai sacerdotal, o filho sacerdotal, o servo sacerdotal, a mulher sacerdotisa, a esposa sacerdotisa, a mãe sacerdotisa. E tudo isso vai edificar muito o seu coração e vai resgatar a sua identidade em Deus. Agora, quero orar por você. Gostaria que você fizesse o seu pedido de oração. As pessoas que estão aqui conosco, que têm um desejo, uma necessidade de pedidos de oração, nós vamos orar e interceder pela tua vida agora. E todas as quartas-feiras nós estamos pegando também esses pedidos, levando para o altar, e as meninas que estão aqui comigo ajoelham lá no altar e nós oramos pelos seus pedidos de oração. E eu creio em nome de Jesus, que com a autoridade de sacerdote que temos, o Senhor ouvirá as nossas orações, você receberá as respostas de tudo aquilo que você precisa em nome de Jesus. Quando Deus responde a nossa oração, edifica a nossa fé, fortalece as nossas raízes. Amém? Faça seu pedido de oração, coloque aí. Nós estaremos orando por você em nome de Jesus. Antes disso, gostaria de convidar você a colocar a mão no seu coração, para que você pudesse buscar de Deus esse resgate da sua identidade. Abrir mão de achar que você é apenas uma pessoa convertida, apenas ter o nome no livro da vida. Eu gostaria de convidar você para mudar a sua mente. Amém. A receber uma metanoia, como foi pregado domingo. Aleluia. Uma transformação de vida. Uma transformação de pensamento, de entendimento. Assim como os 7 Espíritos de Deus, o Espírito da inteligência espiritual atuar sobre você agora. Glória a Deus. E eu quero orar por isso. Fecha ali para mim, amor, essa mão. Quero orar por isso. Para que o Espírito Santo de Deus te alcance e você possa receber aí a unção da inteligência espiritual, para que o próprio Espírito de Deus, os 7 Espíritos do Senhor, ele convença o teu espírito de que você é rei e que você é um sacerdote de Cristo na terra. Vamos orar em nome de Jesus. Curva comigo a sua cabeça, fecha comigo os teus olhos. Nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós adentramos agora com ousadia a presença do Senhor. Sim, Deus. Nós entramos no santíssimo lugar através do novo e vivo caminho que é o teu sangue. E nós te pedimos agora em nome de Jesus que o teu manto sacerdotal seja derramado sobre a vida dessas pessoas, desses irmãos e irmãs que ainda não entenderam e não conheciam as suas identidades. Pai, que nós possamos andar nessa terra cobertos com este manto sacerdotal. E que esse peso desse manto sacerdotal e essas vestes sacerdotais, Senhor, elas possam dar referências a muito a respeito do teu reino, da tua glória, a respeito do Senhor. Espírito Santo, somente através desse manto sacerdotal que o Senhor coloca sobre nós, nós possamos desenvolver o fruto, os dons, sermos transformados. Senhor, que esse manto sacerdotal cubra suas filhas e filhos por onde eles andarem. Que esse manto sacerdotal seja revestimento espiritual, Senhor.
como era importante para ti as vestes do sacerdote, que esse manto sacerdotal também seja importante na terra onde andamos, para nos proteger, para nos livrar, para nos guardar, para nos curar, mas principalmente, Senhor, para revelar ao mundo a nossa identidade em Cristo Jesus. Pai, nós oramos assim, crendo, Deus, que todas essas pessoas que estão aqui comigo nesse seminário, estão diante do Senhor, diante da tua face, na sala do teu trono, resgatando identidade. Em nome de Jesus, para a tua glória. E agora, como reis e sacerdotes, nós vamos interceder por essas vidas. Nós vamos interceder por esses pedidos. A tua palavra em João diz assim, que se eu permanecer em ti e o Senhor permanecer em nós, nós pediremos o que quisermos e nos será feito. Senhor, nós comprometemos a tua palavra, essa verdade agora. Nós reivindicamos essa verdade do Senhor como reis e sacerdotes que somos, com essa autoridade que temos como reis e sacerdotes. A tua palavra diz, Senhor, e se ela diz é verdadeira e não é questionada, Senhor. Se eu permanecer em vós e vós permaneceres em mim, pedireis o que quiseres e vos será concedido pelo meu Pai que está nos céus. Oremos em nome de Jesus. Nós vamos orar, estamos orando. Está aqui seu pedido de oração. Nós vamos orar pelo seu pedido de oração agora. As irmãs estão aqui comigo, graças a Deus. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês que estão aqui comigo. Toda quarta-feira, segunda-feira a Leninha estava comigo, mas eu estendo, eu profetizo essa bênção sobre a vida da Leninha, que está aí também me ajudando, né, nessa live. Não fecha a sua sala antes de eu terminar não, que eu tenho um recado para você em nome de Jesus. Amém? Vamos orar agora? Tem muitas pessoas ainda escrevendo, mas depois que eu termino a live, eu vou lá, eu vou olhar, eu vou anotar e continuo orando. E à noite nós dobramos o nosso joelho no altar e oramos por esses pedidos de oração. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo agora, nós colocamos diante do teu trono, Senhor. E te pedimos, Deus, que o Senhor, Espírito Santo de Deus, receba agora, Espírito Santo do Senhor, na sala do trono de Deus, cada vida aqui representada, cada lar aqui representado, cada vida que está sendo apresentada aqui, Senhor. Nós estamos colocando cada necessidade, cada lar, cada família, nós estamos apresentando diante de Ti, Senhor Jesus, cada vida, meu Pai, para que seja, Senhor Deus, verdadeiramente alcançadas pelo Teu poder. Nós oramos agora, Espírito Santo de Deus, e te pedimos em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor Espírito Santo nos conceda essa vitória, nos conceda essa bênção, Senhor. Vidas possam ser transformadas, alcançadas pelo Teu poder agora, como reis e como sacerdotes. Nós reivindicamos a Tua palavra, Senhor, sobre elas, Pai, sobre cada família, sobre cada lar, sobre cada dificuldade. Se há um impossível, vai se tornar possível agora em nome de Jesus Cristo. Se há uma enfermidade para a morte, vai ser revertida agora em cura, vai ser revertida em saúde agora. Se há uma falência, Senhor, vai ser revertida em prosperidade agora. Tudo aquilo que é impossível para o homem é possível para Ti. Aonde existir uma sequidão, que haja chuva de bênção, Senhor. Aonde existir solidão, que haja restituição em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja vida na família. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora na certeza, Senhor, de que cada vida aqui relacionada, Senhor, seja o caso que for, seja a necessidade que for, está perante o Teu tribunal, está perante a Tua face, aos Teus olhos, e a Tua palavra diz que se nós permanecermos em Ti e a Tua palavra permanecermos em nós, o que pedimos será dado. Eu quero fazer um pedido hoje, Deus, em espírito ao Senhor. Vem com provisão, Senhor Jesus. Estende as Tuas mãos, Pai. Dá-me respostas, Deus, que eu preciso. Continua operando, Senhor Deus, com o fruto e com os dons em nossas vidas. Abençoa a vida de cada um, trazendo resposta de vitória para a glória do Senhor. Cada resposta, Senhor, é uma glória ao Teu nome, é uma honra ao Teu nome, é um poder ao Teu nome, e é a evidência sacerdotal na terra, exercendo com excelência. Em
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Creia. Continuaremos orando por você, continuaremos orando pela tua família, pelos seus pedidos. Que Deus te abençoe. Obrigada por ter ficado comigo. Me perdoe, me desculpa algum erro, alguma falha, mas a virtude do Espírito Santo de Deus que está sobre a minha vida e sobre a tua vida como sacerdote nos conduzirá em vitória para a glória de Deus. Que você seja um representante da glória do Senhor na terra, que você tenha transformação de vida através do fruto do Espírito Santo, que você continue trilhando esse caminho firme, fortalecendo as suas raízes no Evangelho. Vai valer a pena. Reinaremos com Cristo na terra como sacerdote do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Quarta-feira que vem estaremos aqui. Amadas, amados, estou recebendo inúmeras mensagens a respeito das quartas-feiras. Estão me pedindo imensamente para voltar para a segunda. Tem muita gente perdendo a live por conta da quarta-feira. Então, eu gostaria de te pedir em nome de Jesus, me ajude. Se você prefere na quarta, se você prefere na segunda, me ajude para que eu possa fazer essa busca em Deus. Quanto mais pessoas alcançarmos, mais pessoas abençoadas. Então, me ajude, coloca lá, segunda, coloca lá, quarta. E aí eu vou fazer a busca lá e depois vou apresentar ao Senhor para sabermos como que fica melhor para nós. Nós estávamos na segunda, voltamos para a quarta, porque ficou melhor para mim. E aí foi bênção demais, você está aqui comigo, é uma maravilha. E agora estão me pedindo para voltar para a segunda, porque tem muita gente que não está assistindo, e é uma verdade. Então, que Deus seja louvado pela tua vida, que o Espírito do Senhor te guarde, te proteja em nome de Jesus. Para as que estarão aqui comigo, quarta-feira, às 20 horas, eu continuo ministrando esse seminário do sacerdócio de Cristo em nós, em nome de Jesus Cristo. Fica na paz do Senhor. Deus abençoe você.